Daremos início ao painel de debates intitulado A Navegação na Era da Transformação Digital. Para compor este painel, convidamos o capitão de mar e guerra, Luiz Fernando Rezano, diretor executivo da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, ABAC. O capitão de mar e guerra, Carlos Alberto Pegas Ferreira, assessor para a Organização Marítima Internacional na Diretoria de Hidrografia e Navegação. O capitão de mar e guerra, Carlos Norberto Stumpf Bento, titular da Enavenet Produções Audiovisuais. O capitão de mar e guerra, Marco Lúcio Malchiski, coordenador do Comitê de Facilitação do Tráfego Marítimo e do Subcomitê da Navegação das Comunicações e de Busca e Salvamento na Secretaria Executiva da Comissão Coordenadora para os Assuntos da IMO. Como moderador, convidamos o capitão de mar e guerra, Edson Carlos Furtado Magno, diretor de Programação Técnico-Científica da SB Hidro. Os currículos resumidos dos debatedores estão disponíveis no site do simpósio. Com a palavra, o moderador. Bom dia aos nossos ilustres debatedores. O nosso tema, ele busca conhecer como ocorre a interação dos processos de navegação e de transformação digital. Nós podemos definir o primeiro processo de navegação como planejamento, registro de uma derrota, o controle da navegação planejada desde o ponto de partida ao ponto de chegada, com segurança. Podemos ainda ampliar esse conceito quando nós tratamos do tráfego marítimo ou linhas de comunicação marítima e fluvial no que diz respeito à proteção do meio ambiente. E o segundo processo de transformação digital, que podemos definir como uma mudança que incorpora tecnologia digital para otimizar desempenho, resultados e procedimentos. Comandante Marco Lúcio, eu começo pelo senhor. O conceito de e-navigation, ele surgiu no âmbito da IMO. Nesse sentido, o senhor poderia nos apresentar o que significa esse conceito e como a transformação digital pode contribuir para o e-navigation? A palavra é sua. Com licença, Almirante Albergue. Bom dia a todos. Eu vou procurar responder a pergunta aqui do moderador. Peço desculpa se eu for bem sucinto na apresentação. Eu vou tentar fazer com que ela seja concluída dentro do tempo que me foi alocado. Para este painel, Navegação na Era da Transformação Digital, eu selecionei o tema O Brasil no contexto do e-navigation. Aqui é uma figura que nós usamos no âmbito da Organização Marítima Internacional que procura sintetizar este conceito do qual eu vou falar doravante. Um breve histórico, introdução. A primeira coisa, esse I do e-navigation, o E, ele não é de electronic, é de enhanced, aprimorado. Já foi mencionado na apresentação aqui do comandante Peixoto, que já comentou sobre o conceito. Então, ampliando, enhanced. E também frisar que o e-navigation é um conceito, ele não é um console, ele não é um equipamento ou um display. Logicamente que as ideias, o conceito pode ser materializado nesses equipamentos,
mas por isso ele não é palpável, é um conceito que vai se atualizando e a preocupação é que ele seja o mais disseminado possível no âmbito de todos os atores da comunidade marítima. Esses talvez sejam os grandes principais pontos que podem causar uma confusão. Essa proposta de uma estratégia para implementação do e-navigation no âmbito da IMO, ela surgiu de uma iniciativa conjunta de diversos estados, dentre eles o Japão, Ilhas Marshall, Holanda, Noruega, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos. E como nós podemos ver, não é de hoje. 2005 já tem pelo menos 20 anos. Foi em um documento apresentado em uma sessão de um dos comitês da IMO à época. Na época, o emprego desse novo conceito visaria maximizar o potencial dessas novas tecnologias para uma navegação mais eficiente, agrupadas às ferramentas e sistemas já existentes, como o AIS, o ECTIS, sistemas de integração de passadiço, sistemas integrados de navegação, o ARPA, o LERIT, VTS, GMDSS, entre outros. Desde 2007, fala-se nesse desenvolvimento de um plano de implementação da estratégia do e-navigation. Na IMO, nós chamamos de CIP, e ele fez parte do programa de trabalhos da IMO. Nasceu em 2005, em 2007 já se trabalhava sobre isso. Esse plano ele foi consolidado em um documento, a versão inicial foi promulgada em 2014 e, um pouco depois, em 2018, foi publicada uma atualização desse plano, que é bem genérico, é um documento publicado pela IMO, é uma circular. Mais adiante eu vou mencioná-la. E esse plano, dentro desse plano, a Organização Marítima Internacional, ela priorizou 5 soluções para o e-navigation, quais sejam um projeto de passadiço aperfeiçoado e funcional. Essas soluções elas são numeradas. Eram 9, foram priorizadas 5 soluções. A S2, a padronização e automatização de registros automáticos de navegação. O aprimoramento da confiabilidade e integridade dos equipamentos do passadiço e informações de navegação. Integração e apresentação em display das informações recebidas via equipamentos de comunicações. E, finalmente, aperfeiçoamento das comunicações no portfólio dos serviços de VTS, Vessel Traffic Systems. Basicamente, essas soluções S2, S4 e S5 focaram na transferência automática de informações e dados entre usuários, navio-navio, navio-terra, terra-navio, terra-terra, enquanto as soluções S1 e S3 promovem o uso funcional e prático dessas informações e dados no navio. Agora, vamos à definição do que é o conceito de navigation que a IMO adotou. É uma tradução livre, vamos dizer assim. É a coleta, integração, intercâmbio, apresentação e análise de informações marítimas a bordo e em terra, por meios eletrônicos, com o propósito de aprimorar a navegação, aqui o enhanced, de berço a berço, e serviços relacionados para a proteção e a segurança no mar, bem como, aqui a vertente ambiental, como a preservação do ambiente marinho. Esse conceito ele contempla uma ampla gama de sistemas e serviços integrados de informação relacionados à navegação. E o conceito baseia-se na harmonização dos sistemas de navegação ou dos serviços de apoio em terra, ou seja, procura
harmonizar as diversas fontes de modo que elas sejam apresentadas ao usuário de uma maneira prática e eficiente. O propósito é a redução de erros, tornando a navegação nas áreas marítimas e nas vias navegáveis interiores mais confiáveis e mais simples. Naquela ocasião do estabelecimento do conceito, como parte dos requisitos básicos, foi acordado que a implantação e a operação do e-navigation deveria ser baseada nas necessidades do usuário e não ser impulsionada pela tecnologia, embora caminhem lado a lado. Apenas para contextualizar, dentro da estrutura da IMO, em que âmbito que o e-navigation é discutido, é um rápido organograma aqui da estrutura da IMO, o órgão máximo, a Assembleia, o Conselho, são 5 comitês e são 7 subcomitês. Especificamente, o e-navigation é discutido, lá é que foi, vamos dizer, desenvolvido aquele plano para implementação da estratégia, a estratégia de implementação do e-navigation, tanto no âmbito do subcomitê da navegação, comunicações e busca e salvamento, que se reporta ao seu comitê, que é o Comitê de Segurança Marítima, e também é discutido no âmbito do Comitê de Facilitação do Tráfego Marítimo. Todas as providências que podem ser tomadas antes, durante e após a partida de um navio de um determinado porto. Então, basicamente, neste comitê e neste subcomitê que se reporta a esse grande comitê. Por coincidência, eu, dentro do meu local de trabalho, que é a Secretaria Executiva para os Assuntos da Comissão Coordenadora da IMO, eu sou coordenador deste comitê e deste subcomitê. Então, costumo participar das discussões e acompanhar as atualizações sobre o e-navigation no âmbito IMO. Como eu já mencionei antes, existe esse documento de 2018, o Plano de Implementação da Estratégia do e-navigation, que já tem uma atualização, é uma circular do Maritime Safety Committee, uma circular de 2018. É bastante simples esse documento. Uma circular, ela tem caráter recomendatório, não é mandatório. E uma outra circular digna de menção, essa circular 1610, que já sofreu uma revisão, publicada aqui em junho de 2024, que é a descrição dos serviços marítimos no contexto do e-navigation. Eu vou falar um pouco mais sobre os serviços marítimos. Essa circular bastante extensa, vamos dizer, e detalhada, que ela explica cada um dos serviços marítimos, quem é o responsável, e é um processo dinâmico de atualização. Especificamente sobre os Maritime Services, serviços marítimos, eles são 16. Cabe ressaltar que, há uns 2 anos atrás, aqui existiam 3 serviços marítimos diferentes desse, e esses 3 que existiam foram reunidos agora no primeiro. Foi estabelecido um novo MS2, e esse aqui ficou vago temporariamente. Eu estou falando isso porque daqui a pouco nós vamos assistir um videozinho, que já tem uns 4 ou 5 anos, e ainda está pela versão antiga, então vai aparecer o MS1, MS2 e MS3 com a denominação antiga. É um detalhe. Mas, como nós podemos observar, esses são os serviços, são as informações que são trocadas. Aqui, aquela circular 1610 prevê como essas informações são trocadas, a correlação de um serviço marítimo com o outro, quem é o responsável e outros detalhes. Aqui temos 11, na próxima slide, nós vamos ver aqui os outros 5 serviços. E cada um deles, dentro de cada estado, possui, vamos dizer assim, um responsável pela sua produção e tramitação. Alguns dizem respeito à Autoridade Marítima, DHN,
e outros transcendem aqui os limites da autoridade marítima, mas todos, cada Estado membro da IMO tem a responsabilidade de procurar prover essas informações. Falando um pouco mais do Brasil, no contexto do e-navigation, as nossas iniciativas, logo depois da criação do conceito em 2005, né, o Brasil acompanhou esse desenvolvimento do conceito e da estratégia para sua implementação no âmbito da IMO, da Organização Hidrográfica Internacional e da IALA, por iniciativas da Diretoria-Geral de Navegação e da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Em maio de 2017, a DHN aprovou a estratégia para a implementação do conceito de e-navigation no âmbito da DHN. E essa estratégia já foi atualizada em 2020. Iniciativas internas nossas, Brasil. Em março de 2018, foi realizado esse primeiro seminário de e-navigation em âmbito interno à Marinha. E, a partir daí, diversas iniciativas, tanto da DGN, DHN, CIAGA, promoveram a divulgação desse conceito, sempre relembrando que e-navigation é um conceito. Em junho de 2021, a Marinha do Brasil aprovou a estratégia para a implementação do conceito de e-navigation na Marinha do Brasil. As atualizações sobre esse tema são divulgadas nos sites da DGN e da DHN. Tem uma aba ali em Navigation que é atualizada. Nós, da SEC-IMO, também procuramos alimentar a DHN para trazer informações e novidades sobre o tema. Agora, como eu mencionei antes, nós vamos ver um pequeno filmete, ele tem 4 minutos e meio, que dá uma ideia de como são empregados, como trafegam esses Maritime Services no âmbito do e-navigation. Olá, bem-vindo a bordo. Junte-se a nós nesta viagem. Conheceremos o e-navigation e seus benefícios para a comunidade marítima. A sua implantação no Brasil irá permitir uma navegação mais segura, protegida e eficiente. O conceito de e-navigation da Organização Marítima Internacional tem por objetivo garantir e intensificar a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica por embarcações, priorizando a harmonização de informações marítimas e a coleta de dados em tempo real. Esses objetivos são muito importantes. Afinal de contas, 95% do comércio exterior brasileiro é realizado por vias marítimas. O e-navigation usará o padrão S100, escolhido como base para o acesso de dados e serviços, os serviços marítimos. Siga a jornada do navio Blue Amazon, de Roterdã, na Holanda, para o Rio de Janeiro, e experimente como funcionarão os serviços marítimos, inicialmente previstos pela IMO em ação. Enquanto o navio Blue Amazon parte de Roterdã, ele envia seu plano de navegação para o Rio de Janeiro via Serviço de Tráfego de Embarcações, o VTS. Essa troca de informações, por exemplo, terá o mesmo princípio de funcionamento do controle aéreo que ocorre entre os aviões e os aeroportos. Sabemos quando e aonde chegarão com grande antecedência e segurança durante todo o trajeto. No Mar do Norte, o Blue Amazon recebe informações de navegação no gelo. Nesta viagem, não há previsão de gelo ao longo da rota. À medida que o Blue Amazon passa perto das ilhas de Cabo Verde, recebe um aviso de ondas altas e ventos fortes no Oceano Atlântico. Preparar para o mau tempo. O navio ajusta o curso e a velocidade para evitar o mau tempo e atualiza automaticamente a previsão de chegada em seu plano de navegação para o VTS no Rio de Janeiro. Apesar das medidas de precaução, o Blue Amazon ainda perde uma parte da sua carga e notifica a autoridade marítima mais próxima e a sua agência marítima. Nas proximidades de Natal, o Blue Amazon é alertado pela autoridade responsável pelo serviço de busca e salvamento na região, chamada Salvamar, através do Sistema Global de Segurança Marítima, que um barco de pesca em suas proximidades está em perigo devido à tempestade. O Blue Amazon passa a participar das operações de busca de resgate e salvamento,
como o navio mercante mais próximo do sinal de alerta. Os pescadores resgatados recebem assistência médica por meio de uma consulta virtual com médicos que orientaram sobre qual a melhor medida a ser adotada antes de serem transferidos para o hospital local mais próximo. O Blue Amazon envia um relatório ao Salvamar por meio do Sistema Global de Segurança Marítima e continua a navegação para o seu destino, o Porto do Rio de Janeiro. Quando o Blue Amazon está a 48 horas do Rio de Janeiro, os sistemas de bordo automaticamente acionam uma notificação de pré-chegada, que o comandante do navio verifica e reconhece. Todas as suas informações sobre a tripulação, navio e a carga são passadas para um canal digital único, o Portal Digital do Porto do Rio. Os demais órgãos componentes da cadeia de informações e serviços abrangidos pelo e-Navigation receberão as informações necessárias para o desenvolvimento do seu trabalho. Eles também deverão estar preparados para a implantação do e-Navigation, que será um esforço interagências. O VTS no Rio de Janeiro reconhece o recebimento da notificação de pré-chegada e atualiza a navegação do Blue Amazon, passando informações atualizadas das cartas náuticas e das publicações de navegação, tais como o roteiro e a lista de faróis. Quando o Blue Amazon se aproxima da cidade de Saquarema, ele envia automaticamente uma confirmação de chegada e um relatório CITREP para o VTS no Rio. O comandante recebe informações hidrográficas e ambientais em tempo real no ECDIS do navio, o que lhe permitirá fazer o briefing final para a chegada no Porto do Rio. Em seguida, o Blue Amazon recebe autorização para entrar no porto. Ele recebe automaticamente a confirmação da sua atracação e do serviço de reboque. O VTS no Rio também transmite um aviso de navegação sobre operação em cabos submarinos, para que a embarcação possa ajustar sua rota no canal de acesso ao porto. O Blue Amazon chega à boca da barra do Porto do Rio de Janeiro exatamente no horário. Um prático guia a embarcação com segurança até o terminal de contêineres. Com os serviços de apoio marítimos do e-Navigation implementados, podemos reduzir significativamente o trabalho administrativo e ter uma percepção situacional compartilhada sem precedentes entre navios e autoridades marítimas e portuárias. A sua vida já está conectada. Em breve, navios e os portos também estarão, de uma forma harmônica, segura e confiável, permitindo o desenvolvimento do poder marítimo brasileiro em conexão com o mundo. e-Navigation, contribuindo para o desenvolvimento da Amazônia Azul. Bom, acho que o videozinho deu uma ideia de, na prática, como trafegam essas informações dos Maritime Services dentro do contexto do e-Navigation. Para concluir, nós consideramos que essa disseminação do conceito de e-Navigation, ela busca alcançar armadores, fabricantes de equipamentos, organizações como a IMO, IHO, WMO, IALA, ICS, administrações nacionais, sociedades classificadoras, órgãos acadêmicos, marítimos, práticos e portuários, ou seja, toda a comunidade marítima global. A implementação desse conceito, como nós podemos ver, é um processo dinâmico que acompanha o avanço da tecnologia e da transformação digital, que é parte do tema do nosso painel, né? Desse modo, podemos concluir que esse conceito de navigation e a transformação digital evoluem de forma conjunta e sinérgica, contribuindo para o aprimoramento da navegação, para a proteção e segurança no mar, bem como para a preservação do ambiente marinho. Eu espero ter elucidado um pouco mais sobre o e-navigation e essa correlação com a navegação na era da transformação digital. Se houver perguntas, a gente pode responder posteriormente ou ampliar os assuntos. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, comandante Marco Lúcio. As suas explanações são importantes para nós seguirmos no painel. E eu faço agora a pergunta ao comandante Pegas. O modelo universal de dados hidrográficos, também conhecido como padrão SC, desenvolvido no âmbito da OHI, tem o propósito de atender futuras demandas de produtos e serviços digitais. Essas demandas já existem? Quais seriam? E como a transformação digital pode auxiliar nesse processo? Bom, alô? Boa tarde, comandante Pegas, almirante, permite. Bom, é uma oportunidade muito grande poder apresentar aos senhores, né, sobre algumas expectativas sobre do Navigation, o novo padrão S100, do modelo de dados que vem sendo desenvolvido. Algumas informações já foram apresentadas aqui, grandes e pertinentes informações pelo comandante Peixoto, e eu só vou ampliar algumas delas, mas com a minha visão, né, que já foi iniciada pelo comandante Marco Lúcio, é a visão do cliente. É o cara que está no mar e que vê do mar como esse futuro está se desenrolando, né? O que vem a ser esse modelo e como esse modelo vai ajudar efetivamente a sua trajetória em termos de segurança da navegação, segurança do meio ambiente e atividade comercial, o trade, de porto a porto. Então, rapidamente vou falar sobre, só lembrar do Air Navigation, o ECDIS, padrão S100, a integração S100 e o Navigation, e uma breve conclusão. Bom, relembrando aqui o comandante Marco Lúcio, o Air Navigation é um conceito que visa harmonização, o termo está em vermelho para chamar a atenção disso, dos sistemas de navegação, de serviços de apoio em terra, contemplando a integração de uma gama de sistemas e serviços por meio eletrônicos, em atendimento às necessidades dos navegantes e a redução do erro. A visão do navegante. O navegante quer harmonizar essas informações de navegação e quer uma integração delas em algum lugar. Naqueles 5 soluções que foram apresentadas pelo comandante Marco Lúcio, a mais relevante no momento para a nossa apresentação é essa integração e a apresentação em display das informações recebidas via equipamentos de comunicação. O nauta, a bordo, ele quer todas as informações de navegação num único local, né? Já me adiantando, pagando spoiler, é o famoso ECDIS, que eu vou falar daqui a pouquinho. Ele quer integrar todas as informações no único local disponível para a sua navegação. O comandante Peixoto, quando falou muito, eu fiquei tranquilo. Essa realidade é de 30 anos atrás, né? Eu fiz ano passado, nós fizemos a apresentação lá na EFON, e a garotada, meu público 100%, era uma garotada de 18 a 20, 21 anos de idade. Eu tive que parar, praticamente, explicar o que era cada um deles, porque, efetivamente, alguns aqui já eram objetos históricos já, de museu, né? E, na realidade, acho que uma boa parcela aqui conhece, eu não vou me ater a isso, né? Mas, quando eu botei o slide seguinte, todos reconheceram. Mas aí é uma questão só da geração passada. A nossa geração, a minha, e todas as gerações que virão aí, a dos meus filhos e dos meus netos, é reconhecível para todos nós, porque todas elas estão acopladas em um único lugar, né? O almirante Linhares apresentou isso, né? O comandante Peixoto falou disso, está aqui dentro. Está aqui um equipamento fantástico, que atende a nós como clientes. Nós, clientes, queremos ter em um único local, porque facilita a nossa vida, todos aqueles serviços que eu apresentei no slide anterior. E isso aqui são ícones de apps, de aplicativos, né, que desempenham todas aquelas funções. Agora, o detalhe, estão todos eles numa única plataforma, no único display, todos eles integrados, todos eles harmonizados e padronizados. O meu sistema Android, se os senhores tiverem um sistema da Apple, mas todos se falam. E, geralmente, quando usam um app, o outro pergunta, posso usar a sua informação? A sua localização, o seu nome, a sua identificação, acesso GovBR, tiro sua foto, estão todos eles integrados. Então, essa visão do cliente que está aqui, é o nosso cliente do dia a dia, é uma visão que o Nauta também tem a bordo. Na apresentação anterior foram apontados os 15 Maritime Services, que são os serviços. Então, aquele filmezinho, esse filmezinho é muito interessante, produzido pela Sequinha, porque ele apresenta exatamente todos os serviços de uma forma.
Mas desses serviços que foram apresentados, dos 15, eu vou destacar somente aqueles que estão aqui em verde. E, na realidade, são aqueles que dizem diretamente ao desenvolvimento do modelo de dados S100. Porque, diferente, só uma pequena correção ao filme, a S100 não vai dar resposta aos 15 serviços. Ela vai dar resposta à metade desses serviços. Outros serviços que são qualificados como de atividades burocráticas, a IMO já dispõe de um compêndio, o compêndio da IMO, correto? Com 23, já passaram a ser 26, agora padrões, efetivamente, e esses serviços se complementam. E o desafio também é que esse compêndio de informações, de modelo de dados da IMO, venha a se comunicar, né? Venha a ser integrado, comunicado, harmonizado com os padrões que hoje estão a cargo do desenvolvimento pela OHI. O comandante Peixoto já apresentou isso, então eu fico tranquilo já de citar, porque ele já comentou isso efetivamente na apresentação dele. Então, eu vou falar sobre o MS1, que é o tráfego de navios, o S2, que é o Serviço de Auxílio à Navegação, ou Aids to Navigation, os Serviços de Informação e Segurança Marítima, que são os nossos navegantes, o Meteoro Marinha, os serviços de cartas náuticas, os serviços de publicações náuticas, os serviços de informações meteorológicas e os serviços de informações hidrográficas e ambientais. Eu não estou citando o 13 porque o Brasil não é efetivamente um país que, graças a Deus, espero não apareça nenhum iceberg aqui nas nossas costas. Não, o mundo realmente virou, né? Seria uma coisa terrível. E, fazendo observação, comandante Peixoto, exatamente esses 7 serviços que eu iluminei em verde na apresentação são exatamente 7 serviços a cargo da DHN. Como ele disse, a DHN é um serviço hidrográfico relevante em termos de escala mundial, é o único que consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Isso tem uma facilidade, ao mesmo tempo que há uma sobrecarga absurda para a DHN de ter todas essas responsabilidades, ao mesmo tempo facilita muito esse processo de integração. Daí que a gente, talvez, o fato em si de poder acompanhar toda a evolução desses modelos também, como sobrecarrega o serviço, mas também facilita o entendimento, as discussões, como ele falou. É só atravessar a rua e você já senta com o interessado do outro lado e discute qual a melhor solução que pode ser adotada aos interesses, os interesses da DHN, no caso, os interesses do Brasil. Volto aqui ao nosso celular. Eu gosto de usar muito para navegar, quando eu vou de um lugar ao outro, de táxi, de carro, a pé, eu uso o Google Maps. E quando eu abro o Google Maps, eu digo onde eu quero ir, onde eu estou. Digamos que o Pedro vai sair daqui, quer voltar para o trabalho e quer voltar, então ele usou o Google Maps, colocou lá, escolheu das opções acima que vai voltar de ônibus, né? Tem várias opções de trajetos, ele escolheu uma bem complicada, em 1 hora, que sai e pega 2 buzuns. Efetivamente, o traçado da carta está ali, me dizendo todo o meu trajeto, desde aqui da Marechal Câmara até a ponta da armação, me diz exatamente o que eu caminho, o que eu ando com ônibus, o que eu ando com outro, e como na ponta da armação em Niterói não tem ônibus desde a entrada até lá fora, ainda vou gramar 20 minutos a pé para deixar de ser bobo. Então, efetivamente, todo esse processo ele é apresentado. Eu tenho e pude escolher, que eu fiz isso ontem, eu pude escolher a minha hora de trânsito, efetivamente, e ele já me deu uma estimativa de todo o tráfego que eu vou ter. Eu tenho a possibilidade no menu de dizer qual é o meu trânsito em tempo real, onde está lento, onde vai estar livre. E eu ainda quis saber como é que era a configuração, como sou cartógrafo, topógrafo, quis ver como é que era o movimento de Não serve para nada, mas botei ali, que achei bonitinho, né? E, efetivamente, preocupado, já velho, de poder tropeçar, subir o ônibus, cair, já não estou mais na idade de ficar fazendo isso, eu tive aqui embaixo a possibilidade de conhecer o próximo DHN no menu e ainda escolhi, então, quais são os hospitais que eu poderia ter próximo aqui da minha região. Coisa de velho mesmo, né? Tropeçar, cair. E aparece exatamente aqui, perfeito, todo o menu de informações do Hospital Icaraí, do Complexo Niterói, Hospital Niterói-Dó, e por aí vai. Desde que eu tenho plano de saúde, eu seria atendido. Isto é uma facilidade fantástica. A gente pode acessar aqui restaurante, qualquer tipo de coisa. O navegante também quer isso. Ele não quer nada mais, ele quer saber qual o melhor trajeto, o trajeto mais seguro, o tempo de navegação, efetivamente, a forma e tudo que ele tem disponível. Ele chegando ao porto, qual é a oficina, qual é a condição dele poder... Aqui poderia ter posto de gasolina, ele quer saber como vai ser feito o abastecimento e por aí vai. Tudo que a gente possa imaginar, esse é o nosso universo e a gente está falando sobre isso.
O e-Navigation visa exatamente isso. Aquela discriminação dos 15 Maritime Services descreve exatamente cada um deles, todos os serviços que devem estar disponíveis ao navegante no passadiço para atender aqueles seus aspectos de segurança da navegação, controle ambiental e sucesso na comissão. Então, isso é os aplicativos, na realidade, né? Então, eu faço só a apresentação. Os aplicativos instalados no telefone também são um bom exemplo do valor agregado que eles fazem, né? O usuário pode planejar uma rota especial, fazer a viagem, transportar, ele pode verificar o que tem pela área e o sistema avisa automaticamente sobre engarrafamentos. Esse sistema é o grande desafio hoje da IMO e de todos aqueles que estão sobre as asas da IMO, então a OHI, que vai cuidar do processo, como as empresas que vão desenvolver os sistemas, que vão produzir os ECs, etc. e tal, e as outras organizações como a OHI, como a IALA, como a COI, como a EMM, todas elas hoje têm o desafio de criar esses padrões dentro de um padrão, efetivamente, que possa estar harmonizados e integrados e apresentados sobre um único, né, sobre um único display. Então, todas as informações são constantemente atualizadas. E o detalhe, essas informações elas não são estáticas, elas são dinâmicas, efetivamente, né? A tempo e a hora, quer dizer, a facilidade de comunicação e o acesso à comunicação imediato, como foi aquele diagramazinho muito interessante que foi apresentado, que foi produzido pelo Primar, dá uma ideia exata do que o cara que está a bordo no passadiço está desejando, né? Todas essas informações são vinculadas a software, então, assim, da mesma maneira, o modelo de dados é sempre voltado para o setor marítimo, liderado pelo HI, oferece a mesma abordagem, uma estrutura baseada naquela ISO 19100, que são a estrutura de informações geográficas. Então, agora vamos falar desse display que o navegante quer, que é o ECDIS, né? Que é o Electronic Chart Display Information System. Basicamente, hoje, 3 organizações cuidam do processo dos modelos de dados, do desenvolvimento desses modelos de dados. A IMO, que ela controla a apresentação, desempenho e experiência do usuário, incluindo padrões e diretrizes para exibição e interação com o usuário. A IMO é a visão do cliente. Então, a IMO diz, eu quero um ECDIS com essas capacidades. Ela não vai dizer como isso vai ser resolvido. A segunda organização que entra nesse processo é o HI, que criou e se adiantou já nos anos de 2000 com a, vamos dizer assim, não falência, mas com uma certa, a não progressão da S57 de criar um modelo que atendesse a todo mundo. Já era uma demanda que existia, né, efetivamente. Tanto que quando surgiu em 2000, as primeiras discussões sobre a navigation surgiram na IMO em 2004, 2005. Né? Alguns sistemas já estavam sendo implantados no norte da Europa e a solução era muito interessante. Ela só entrou na IMO e aí, efetivamente, ela foi implantada, por considerar uma boa ideia, já ser implantada para tal. E o terceiro, a organização envolvida nesse processo é a International Electronic Commission, que cuida efetivamente dos aspectos técnicos da produção dos equipamentos. Então, o ECDIS tem que ser produzido para poder atender os requisitos anteriores e essas empresas produtoras dos softwares que vão equipar os ECDIS, como o próprio ECDIS, se adequam ao que a AIS define. Bom, agora falando então do OS100, o comandante Peixoto já apresentou, já adiantou. Então, é um modelo de dados que compreende o conjunto de normas relacionadas aos usuários, ferramentas e estrutura apropriadas para desenvolver e manter esses dados. Esses padrões especificam para as informações, métodos e ferramentas de gerenciamento, processamento, análise, acesso, apresentação e transferência. E o principal objetivo é dar suporte a essa variedade de fontes de dados digitais que produzem clientes que vão ter que alimentar efetivamente esse ECDIS ou essas informações de navegação que vão estar exatamente disponíveis ao navegante ali ao passadiço, né? Então, essa diversidade ela visa atender o quê? A rotas de tráfego. O que deverá constar, né? Aonde a S100 vai colocar, onde ela está chegando. Na realidade, a gente pode dizer que já está colocando os dedos com maior intensidade em umas áreas, menor em outras, mas já está se colocando, ou já definiu o que quer, né? Rotas de tráfego, informações suplementares de serviços hidrográficos afetas aos auxílios da navegação, né? Notas de segurança de navegação, informações adicionais, traçados de carta, rota planejada. Isso é uma das... A IMO prevê hoje como rota uma grande solução, quer dizer, a experiência anterior ela já é absorvida e colocada num serviço, exatamente para o serviço seguinte, de forma que o navegante não tenha que ficar preocupado efetivamente com informações ou como fosse buscar no roteiro ou para onde ir ou para onde ir.
fator de velocidade, curvas de giro, aí derrota percorrida, informações transmitidas de autoridades, tráfegos e marés, lembrete, né, o que carta pode constar e mensagem dos displays. É interessante porque um sistema como esse ele envolve vários agentes. O objetivo final, quer dizer, é o nauta, mas esse nauta em si que está a bordo, ele depende de uma complexa integração de entidades que estão em terra. As autoridades marítimas, responsáveis, vamos dizer, pela gestão desse processo, desse complexo da área de navegação, os serviços hidrográficos ou os serviços similares, né, que atendam às informações e serviços meteorológicos. Eu posso falar hidrográfico separando, normal, o Brasil é a parte. Serviços hidrográficos, serviços meteorológicos, serviços de auxílio à navegação, serviços de oceanografia. Efetivamente, os sistemas de VTS são sistemas de autoridade marítima que terão um papel altamente relevante e, nesse ponto, fica... Onde é que o Brasil estancou? O Brasil estancou com mais de 70, 80 terminais na costa, só tem 2 VTS implantados. Aí é para parar a pensar, pô, o Estado é omisso? É muito omisso nesse processo. A gente está falando de... Se quer falar de custo Brasil, infraestrutura de navegação, e avaliar que os sistemas inteligentes de gestão de efetivamente de tráfego só existirem 2 sistemas no país, alguma coisa está errada. Ou o país é muito pequenininho, ou então alguém não está fazendo o dever de casa. Né? Então, vamos adiante. Então, as informações de profundidade... Essa aqui é um exemplo muito interessante. É a maré. No instante que o navio, que você receba a bordo, a informação da maré online, on time, em tempo real, e esse sistema já seja assimilado dentro do modelo de dados, dentro do seu ACT, do modelo S100, as informações sendo confiáveis e garantidas, o sistema, o ACT, tem condições de somar a você as informações da coluna vertical acima da informação que está ali na carta S101. Significa que, isso sendo aperfeiçoado, eu posso ter 3 situações: datas e horários atuais, uma data específica ou o EX dispor do software acompanhado. Eu posso fazer toda a navegação a partir, efetivamente, quando eu tiver informações sobre maré, e a partir, então, da cota de 50, 60 metros, 200 é o teórico, né? Mas eu posso começar a navegar nas profundidades de 50 até aportar, né? Até chegar ao porto, com informações reais de maré. E, a partir daí, as minhas ISOs, as minhas informações batimétricas da minha carta, elas serão variáveis. Então, acabou a questão de calado se eu posso ou não posso. A informação está ali, efetivamente. São 2 informações confiáveis: a informação da carta eletrônica e a informação da maré, que eu não sei o número agora, esqueci, daqui a pouco vai aparecer aí. E elas ali somadas me dão a realidade efetivamente do terreno, quer dizer, me dá efetiva da coluna vertical de água que eu posso passar. Isso é uma revolução, isso é uma facilidade, isso é o sonho de todo nauta, né? Todo navegante, quando está no mar, portando, entrando, Barra Norte, se fosse uma situação, ou qualquer grande porto aqui, Rio de Janeiro, Ituba, Angra, Santos, não teria a questão de... Ou então as áreas mais relevantes, como são os portos do norte, né? A questão de maré seria a questão totalmente resolvida. Bom, esse aqui é aquele quadrinho famoso, apresentado em toda vez que se fala de S100, né? Então, a gente começa aqui. Então, por favor, só não cometam, né, de chamar a carta S100. A carta é S101. S100 é um modelo de dados universal hidrográfico. A carta de navegação, a carta eletrônica, é o padrão S101. Né? E daí nós temos a S28, publicações, avisos VAD 24, a gerenciamento calado dinâmico 129, áreas de preservação 122, acidentes de ofício 126, gerenciamento de tráfego 127, superfície batimétrica vai ser altamente relevante para as áreas portuárias 102, auxílios à navegação 201, corrente de superfície 111, avisos meteorológicos 412, serviços rádio, informações de maré. Então, cada uma delas aí tem um nomezinho, esse quadro é bastante interessante. E aqui só um breve resumo que eu puxei do planejamento estratégico, junto com as informações da OHI sobre a S100, quem é relevante em cada caso. Para o tráfego do VTS, o modelo a cargo da OHI é o S129, que é o calado dinâmico, e esse Serviço de Informação Digital VTS está a cargo do desenvolvimento da IALA. Até hoje só está na fase da teoria, ele não há um modelo sequer, uma fase 1 para esse modelo. Os auxílios à navegação atuam é totalmente da IALA, também está estacionado.
O MS5, Serviço de Informação e Segurança Marítima, onde tem os avisos rádio, avisos meteorológicos marinhos, o aviso rádio, o HI meteorológico marinho é a OMM, da qual o comandante Peixoto tem acompanhado diuturnamente, porque eu paro no processo dele no grupo lá de técnicos. Serviço de Cartas Náuticas é a nossa 101, foi bem falada, bem explorada pelo comandante Peixoto. Serviço de Publicações Náuticas é 128, catálogo de produtos de cartas, e é uma das prioridades da OHI, as 5 a gente pode dizer que é a 101, 128, não falei, né? 124, a 102 e a 104. O Serviço de Informações Meteorológicas, já falei, e, por fim, aqui, os Serviços de Informações Hidrográficas e Ambientais, que envolvem 102 e 104, batimetro e maré, e mais corrente e superfície. Esses aqui, efetivamente, a gente pode dizer que são os 5 ou 6 produtos, no caso da OHI, mais 2 da IALA e 1 da IME, que têm prioridade para o atendimento. No instante que eles venham a ser desenvolvidos, a navegação vai se tornar uma coisa fantástica em termos de segurança e em termos de operacional. Só estou falando do aspecto de navegação, porto a porto. Eu saio de um porto, chego ao outro, da melhor forma possível, com a máxima segurança possível, com todas as informações que eu queria como navegante possíveis. Bom, isso aqui, então, seria a integração de todo o processo, né? Eu tenho aqui aquela carta básica, a 101, e as informações de batimetria, efetivamente, corrente, marés, a própria carta meteorológica aqui em cima, né? Marés, etc. e tal, todas elas integradas num único display, que seria o meu display do ECT, né? Então, aqui, me permitam ler, né? Para que um display do ECT não seja apenas uma sobreposição de vários conjuntos de dados, né? Contornos, os fluxos desses dados devem ser integrados de uma forma que permitam que algoritmos interpretem essas relações. No entanto, a geração e atualização contínua é o elemento mais complexo nesse contexto, pois para gerenciá-los, processá-los e disponibilizá-los na computação virtual, eles devem ser padronizados a fim de todos os sistemas computacionais na cadeia de produção os leiam e os interpretem. Por isso que é tão difícil. Por isso que em 2026 está autorizado ser, a IMA autorizou que os ECDs já possam ler a S101, mas só em 2029 sejam obrigatórios. E isso para um primeiro padrão, né, para a S101. Todas as camadas que venham depois, aquelas 5 ou 6 que eu citei, que são prioritárias pela OHI, elas vão ter que correr atrás. A IMA, até agora, não estabeleceu nenhum prazo para nenhuma delas, e nem pode. Nem pode. A demanda até existe, o cliente está interessado, o navegante está interessado em tê-las, mas o desenvolvimento, as especificidades, como esses testes serão realizados, o tamanho de complexidade dessas informações, da sua integração, da sua harmonização, né, da sua apresentação única, vai muito além ainda de uma capacidade inicial de desenvolvimento tecnológico que possa existir. Mas tem muita gente, efetivamente, muita gente trabalhando, pensando na melhor solução para quem está a bordo no mar. Então, no atual contexto da navegação marítima, ao implantar os conceitos do Navigation, o modelo universal de dados mostra-se como a ferramenta mais adequada para padronizar a informação, integrar as informações e harmonizar essas informações no interesse da segurança da navegação em um único display, né, já no nosso dia a dia. Bom, eu acho que era só isso, efetivamente. Eu agradeço a atenção de todos e estou ao dispor, se não agora, depois, efetivamente. Eu trabalho na DHN, sou assessor de assuntos da IMO lá. É fácil no meu currículo, tem meu telefone, tem o meu e-mail, estou ao dispor de qualquer dúvida que possa ser apresentada e ampliar qualquer assunto. Obrigado pela atenção. Obrigado, comandante Pegas. Nós conseguimos aqui nesse painel até agora, nós pegamos um nível conceitual, apresentado pelo comandante Marco Lúcio, avançamos um pouco no nível operacional com o comandante Pegas e agora, comandante Norberto. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: como o senhor define navegação integrada e como a transformação digital pode auxiliar nesse processo? Licença, Maria. Boa tarde a todos. Bom, vamos botar o e-navigation, tá? Agora na parte, né? A parte real aplicada do e-navigation, né? Vamos sensibilizar um pouco o pessoal e falar sobre, né, acidentes aquaviários, né? Não é marítimo, né? Porque o Brasil é aquaviário, nós temos mais de 1.000 quilômetros de hidrovia, esse termo aquaviário é adequado. Vamos abordar as ferramentas eletrônicas de apoio à decisão, gerenciamento da equipe de passadiço. Não é só a tecnologia, tá? A gente tende a tecnologia a afastar, né,
afastar o homem do processo. Vamos falar rapidamente de convenções, normas e regulamentos e falar sobre simulação, que é uma ferramenta importantíssima. Lógico, né, que o foco aqui, né, é a simulação e as ferramentas eletrônicas. Esse aí é o Google, né, do tráfego marítimo aí mundial, né? Cada vez mais navios circulando aí. Você vê o tráfego aéreo está para o planeta todo, né? Menos na Ucrânia e no Irã, né? Fica tudo tapado aí. Tá? Então, os navios hoje em dia estão aumentando o calado deles, né, para carregar mais mercadoria e diminuindo, né, a folga abaixo da quilha, o underkill clearance, né? Isso está exigindo uma navegação mais precisa, né? A tendência quer dizer mais capacidade de evitar acidente, né, que está muito complicado. E os navios estão crescendo para cima, o canal de Suez não dá mais. Eles estão crescendo para cima, tanto é que aquele navio que encalhou lá, ele foi levado pelo vento. Ele criou uma vela de container, né, bateu um vento daqui do deserto e encalhou o navio no canal de Suez. Tá? Hoje essa é a realidade, é nosso Titanic e... né, 100 anos depois é o tamanho das crianças que estão navegando por aí. Tá? Titanic ainda tinha 10 metros de calado, esses aí não tem nem 9, esses grandes. Então, né, o e-navigation, ó, repetindo, ele fornece informações e infraestruturas digitais em benefício da segurança e proteção marítima e preservação do meio ambiente. Eu não vou falar de melhoria administrativa, né, economia, tá? Eu vou falar o que sensibiliza as pessoas, que é acidente, vida humana, tá, e dinheiro no bolso, tá? Que sensibiliza. Ele fala, o e-navigation, que existe a necessidade clara e convincente de equipar o usuário a bordo e em terra, tá? Com ferramentas para uma boa tomada de decisão. Tá? Então, eu vou fugir da automação. Tá? Aqui é ferramentas, mesmo com IA, tá? Que o sujeito no passadiço tome a melhor decisão possível. E o propósito final, como já foi falado aqui, é reduzir erros e não ter o acidente. Okay? Então, esse é um passadiço integrado, tá, que foi falado. Para mim seria iNavigation Integrated, né? Mas não puderam pegar porque já tinha o iFood, iPhone, né? Tá? Para mim seria Integrated. Tanto é que meu livro é navegação integrada. Vou fugir também, tá, de embarcação autônoma, apesar de no Brasil já ter vários veículos, a hidrografia maravilhoso, tá? Mas o navio autônomo está muito longe ainda de ser implementado, que não seja em rotas, né, tipo VLT, né, rotas exclusivas aí. Eu vou pular esse assunto, tá? Vai evitar coisas. Isso aí eu fiz na inteligência artificial, tá? Não ocorreu nada disso. É um navio autônomo aí, né, sem conceito situacional, causando acidente. Então tem vários percalços aí para implementação. Eu não vou perder tempo aí. Tá? Inclusive no RIPEAD você tem que ter uma pessoa de carne e osso responsável. Sabe, qualquer coisa. Então, as soluções que foi falado com o Marco Lúcio, S1 e S3, são as ferramentas integradas no passadiço. S2 e S4, a comunicação entre navios, que a estrela é o AIS, né? Que está sendo aí evoluído com a VDS. Os navios falam por VHF entre si. Tá? É uma maravilha isso aí. 1000 informações transpassadas entre um e o outro. A segurança. E S5, que são os VTS, Vessel Traffic Service, tá? É o único S que não é System, é Serviço de Tráfego de Embarcações, que é as comunicações em terra, tá? Que vão vir todas aquelas informações meteorológicas, que foi falado aqui de atualização de carta eletrônica, tudo aí nessa comunicação navio-terra. E ali é importante também as informações meteorológicas e o GMDSS, que passou no vídeo o GMDSS, que é salvamento, é depois da navegação, tá? Tem a navegação, né, a varação do navio, tentar salvar ele, depois socorro. Tá? Para mim está um pouco fora da navegação. Atenção, gente, tudo isso aí está dependente do GPS. O Brasil é dependente do GPS. Não só em termos de bloqueio, interferência, como está ocorrendo lá no Oriente, né? Tá? Mas como negação do sinal. Se o Trump chegar num discurso daquele, vou bloquear o sinal GPS em São Paulo, acabou o Brasil. Tá? Já tem navios aí com receptores híbridos navegando, né? Pega o russo, pega o chinês. Tá? Mas, por exemplo, o AIS, muita gente usa o GPS, então não vai se comunicar com os outros navios. Então, né?
Eu dei até a apresentação do SEMBRA sobre vulnerabilidade de navegação por satélite, tá? O pessoal não está muito atento a isso aí. Está tudo dependente, vai tudo pegar. O celular com noite pega, está tudo pegando. Menos o elevador ali, né, que acho que vai se safar. Né? Tá. Então, acidente lá com a viagem, lá em 2012, né? Por coincidência, eu cheguei lá na Escola Naval, teve esse acidente emblemático, né? Um erro do comandante, não tinha cata em maior escala. 4.000 pessoas a bordo, enfiou o navio nas pedras de uma ilha lá, tá? na Itália. No fim do ano, esse USS Porter, Arleigh Burke, também colidiu lá no estreito, perto do Estreito de Hormuz, com esse navio mercante. Não vitimou ninguém, que o navio estava carregado, o bulbo passou por debaixo dele. Tá? O senhor estadunidense, você viu comigo na escola, eu não posso contar essa história, né, realmente, né, de todos os erros aí. Isso aqui, gente, ó, é Bridge Team Management, né? Gerenciamento de equipe de passadiços, são teorias de trabalho de equipe, né? Táticas de GQT, né? É a parte humana de formação pessoal, como resolver as coisas. Isso é muito negligenciado. Tá? Eu coloquei no livro, nesse livro eu lancei em 2013, a contracapa dele já é o conceito de navigation, quer dizer, em 2013, né? Eu dei esse nome do livro, Navegação Integrada, para abranger essas ferramentas. Lá na Escola Naval não tinha. Nosso saudoso comandante Miguel, né, nos deixou em 2005. Daí eu procurei preencher essa literatura com essas ferramentas. Tá? Inclusive, aqui no livro traduzido, os 2 acidentes aí, ó, com a teoria de gerenciamento de passadiço, que inclui as ferramentas eletrônicas dentro, saber usar também. Tá? Não é só... Então, olha como os navios são enquadrados, tudo que é item. Eu cheguei para essa oficial e falei, eu quero falar com o comandante do navio, agradecer o artigo que eu fiz, que ele fez tudo como não se deve fazer. Né? Ticou tudo lá, todos os erros, nada de teoria, não vou cumprir, não vou cumprir, e teve um acidente. Né? O negócio é assustador. Isso aqui é só para vocês gravarem, tá, gente? Ó, ano 2000, antes do World Trade Center, esse Arleigh Burke estava no Iêmen, onde afundaram agora, né, o navio mercante, os Houthis, né? A Al-Qaeda, com um navio, um barco cheio de explosivo, detonou esse navio aí. Tá? Matou 17 marinheiros, guarda esse número, 17 marinheiros. E feriu 40. Em 2017, o que aconteceu? Ó? Essa fragata Ticonderoga manobrou errado com o pesqueiro acabou abalroando ela aí a contrabordo. Tá? Não aconteceu nada, foi um erro de navegação, mas vai que era um pesqueiro de explosivo. Tá? Seria mais uma tragédia lá. Em junho, ó, o SS Fitzgerald também, na saída do esquema de separação de tráfego aí, tá? Que muita gente não sabe o que é. Isso aqui é o esquema de separação de tráfego. Esse mercante saindo, a manobra dele, o CT abalroou o navio, tá? Morreram 7 marinheiros, que agora o bulbo pegou mesmo embaixo da linha d'água aqui. Tá? O comandante não pôde vir para a manobra porque ele ficou pendurado do lado de fora. Fez essa derrota maluca, ficou pendurado de fora, todo ensanguentado, ficou resgatado. Tá? Morreram aí. E olha o navio mercante, eu disse que não ia falar, o automático, ó, piloto automático, saiu do esquema, ligou o piloto automático, bateu, ó, voltou automaticamente pro rumo. Ih, bateu em alguma coisa aí, o que será? Vamos lá ver. É um Arleigh Burke. Né? Tá? E por último aqui, o SS McCain, no esquema de separação de tráfego, também foi fazer teste de manobra com o sistema de governo, com marinheiro de outro navio. Isso aí é repleto. E foi abalroado com esse navio mercante. Morreram mais 10 aqui. Tá? Então, 17 marinheiros morreram pelo mal navegar, não pelo aquele combater, né? Você morrer na guerra está previsto, pô, né? Tá? Por erros grosseiros, se vocês verem os artigos, né? Vê o absurdo que foi isso aí. Por sorte, os choques foram ortogonais, né? Navio de guerra, você fecha aqueles compartimentos, o navio salvou os 3 navios. Saíram que nem o Cole, em cima de uma balsa, foram para os Estados Unidos, tá? Isso deu motivo para o chinês já fazer a charge dos americanos, ó. Tá? Botem navigation nisso, com o COC, né, com aqueles aqueles sensores que o americano tem, 800 aviões, acompanha 400 submarinos, né? E não viu um mercantão bobão na frente dele, né? Tá? E bateu todos esses casos aí. Já em 2018, ó, a fragata norueguesa vinha também ali
não viu esse navio mercante, foi abalroada, só que rasgou ela todinha aí, né? O oficial absurdamente com as coisas. Aqui tinha um prático a bordo desse navio mercante aqui. O oficial aqui totalmente despreparado. O VTS, né, que era para ajudar a torre, demorou a informar que era um navio de guerra, porque ele não estava com a IS ligado, que navio de guerra não é obrigado a ligar IS, mas ele tem que ligar e ver os outros. Ele tem que operar em passivo, nem isso tinha. Tá? Ele confundiu esse cais aqui, ó. Isso aqui foi uma animação que eu fiz, tá? Não é nenhum filme, não. Tá? Esse cais ele confundiu com esse navio, acabou, né, sendo abalroado por ele. Aqui no radar, ó. Isso aqui é o radar do VTS. Vem a fragata aqui, ó. Roda com esse navio. O navio começa a chamar ele, ele pensa que esse é esse, ó. Todo o nome dos navios aqui, ó. Menos quem? A fragata. E ela tá pequenininha, ela tá tamanho de um barco pesqueiro desse, porque a tecnologia dela é furtiva, né? É stealth contra radar. Tá? Aí teve o acidente. E a fragata, ao contrário, contra torpedeiro, ela foi rasgada, ó, com ferro, ó, e pegou embaixo da linha d'água. Navio de guerra é preparado para isso, até 3 compartimentos. Só que vazou, ó, vazou água aqui pelo túnel do eixo, alagou esses mais 2 e ela, gloob, foi para o fundo. Não morreu ninguém, todo mundo saiu. Né? Até hoje o norueguês está reclamando. Pô, navio de guerra, os caras tomam uma cagada dessa, eu não vou pagar, né? Oficial despreparado, né? Tá? Não era para ter afundado, né? Eu fiz navio para combater, não para isso. Aí ela aqui, tá vendo? Já flutuar. E esse aqui é o último aqui, ó, o navio para Sabinas, hidrográfico aí da Nova Zelândia, né? Foi fazer uma guinada no levantamento aqui, travou o piloto automático. Estava no automático, travou, não conseguiu, não sei, né? Os motivos, aí não sei o relatório final. Tem um artigo aí, quem quiser ler, fala sobre isso. Perdeu o navio foi para o fundo e ficou lá. Tá? Ficou para o fundo. Novo submarino da Nova Zelândia. E para nosso, né, recente, nosso 2020, Stellar Banner, né? Quem lembra lá no Maranhão? Tem prático do Maranhão ainda, tem? Tinha, né? No Maranhão, ó, isso é qualquer criança vai na carta eletrônica ali acompanhando o navio aqui em verde, ó. Tá? Você vai acompanhando, ele estava calando acho que 21 poucos metros, vai por aqui, ó. Tá? Vai que nem videogame, isso aí. Ele arvorou esse balizamento aqui, ele quis pegar um atalho, tudo bem. Só que chegou aqui, ó, num banco de 20, se distraiu, pode espetou no fundo, tá? Espetou no fundo e teve que ser afundado, tá? Acho que uma hora o navio já afundado intencionalmente, não sei como foi. Então, gente, aqui os 2 acidentes, o primeiro em 2012, o navio civil, ó. Mesma aparência da fragata de 2018, parece o mesmo cenário, né? O navio ali, né? Nas pedras. Esse aqui foi a colisão com fundo, esse aqui foi abalroamento, os 2 tipos de acidente que o navigation pode evitar, tá? Além dos ambientais, com previsão meteorológica, é esses aí. 1,5 bi para resgatar o Costa Concórdia, tirar ele dali. Mesmo preço para construir fragata, diz que para reformar a fragata dá para construir mais 3 novos. Então ela virou o Gillette. Não sei como é que é Gillette não é. Então o que eu falo, gente, o acidente marítimo, olha como influencia as convenções da Organização Marítima Internacional. Você tem a SOLA de salvaguarda da vida humana no mar. Né? Aqui tinham 4.000 passageiros, gente. Só morreram 32, que o vento lá levou o navio para as pedras. Quem lê o artigo vai ver. Tá? Imagina se morressem uns 3.000. Ninguém falava mais em Titanic, agora é a Costa Concórdia. 100 anos depois, com tecnologia, tudo, aconteceu isso. STCW é o padrão de treinamento para quem está no passadiço. Né? Quem vê aqui o absurdo desse comandante aqui, o despreparo dele, do Costa Concórdia. Ele não levou a carta em maior escala, bateu na pedra e disse que não tinha pedra, depois que bateu. Ele chegou na capitania na ilha e viu a carta em papel lá. Né? E eu vou falar, ela estava no EPDIS. CORREG é Collision Regulation, né? O nosso RIPE para evitar abalroamento, no caso aqui a fragata, né? A norueguesa não cumpriu. Maritime Pollution, né? Poluição marinha, é marítima, Maritime Pollution. Aqui, ó, já bota a barreira de contenção de óleo depois do acidente, aqui também da fragata. Diz que ela acabou com toda a fazenda de aquicultura que tinha aqui no local, né? Com essa poluição aqui. E a convenção, o que tem a ver a Comissão das Nações Unidas do Direito do Mar?
vai com um acidente, né? Aí o cisne branco no Equador, tem uma poluição qualquer, né? Em outro país já dá, né? Já dá algum problema internacional. Que nem o navio mexicano, o veleiro, que não aprendeu a lição, né? As causas foram quase as mesmas, né? E ocorreu, só que teve a perda, coitado, dos guarda-marinha no mastro lá. Tá? Então, vê como o acidente afeta tudo, né? Afeta tudo, como é importante as ferramentas, tudo isso, para evitar acidente. Lembrando, pessoal, não adianta o Brasil ser signatário dessas convenções, ela tem que ser internalizada em lei, que é as nossas normas da autoridade marítima, tá? Para cada tem norma para tudo isso aí. Quem tiver, né, quiser curiosidade de ver os acidentes, estão todos minuciosamente, tá? No site do livro, que é esse aqui, tá? Detalhadamente, para quem se interessar. Isso aqui está falando de carta eletrônica. Em 2002 eu botei um PC, não me lembro se era 46, eu botei a carta eletrônica da Transmarinha, no ENEA Brasil, ó. Eu estou no Rio Tâmisa, ó. Observatório de Greenwich, que é navegação em tempo real. Observatório em terra, olha na carta aqui. E a longitude aqui, 0,000, né? Tá? Isso aqui é navegação em tempo real, 2002, já 25 anos atrás, quer dizer, né? As ferramentas eletrônicas já começavam, né, a se desenvolver bastante. Hoje, gente, você tem o navio, tá? Com as ferramentas de hoje, a imagem radar superposta, né? As feições em terra, você pode fazer retas paralelas indexadas a radar, que os práticos fazem aí também, né? Ter posição sem ser GPS, você tira de pelora o radar em tempo real, aparece na carta, tá? Mais dos ECDIs navais, né, das marinhas de guerra, nós estávamos desenvolvendo o nosso, paramos, tal do Cisne. Tá? Você vê outros contatos pelo ARPA, pelo AS, tudo numa tela só. Tá? Em 2002, eu fiz o planejamento da viagem de instrução, mais de 20 portos, tá? Fiz o planejamento, apertei um botão, route check, daí, ó, lá na Antuérpia você está passando muito perto de uma boia, assim, desse nível, entendeu? Ó, aqui você está, não sei o quê. Hoje você bota uma inteligência artificial e diz, ó, você está chegando mais cedo do que o MRE pediu, você não pode entrar no mar territorial, né? Pode entrar depois do que você pediu, mas nunca antes do que você pediu. A inteligência já pode me assessorar, né? Muda lá, então né? Já há muito tempo que a tecnologia, tá? E tem aqui, ó, a função prediction. Você pode ver o futuro do seu navio com as atitudes dele. Igual o seu carro, né? Você dá ré, né? E vê a vaga lá, né? Aquilo é o prediction. Se continuar naquela figurinha, você vai estacionar. Então isso já tem hoje em dia aí. E os VTS, tá? Em terra, que tem as ferramentas de passadiço muito parecido com o navio, que auxilia bastante, né? Na segurança da navegação. Então hoje se navega assim, é um navio de guerra, posição satélite, e as posições aqui visuais, tá? Você chega no pelora, aperta, já aparece na carta eletrônica. Você carta em papel, plotador, anotador, já aparece lá. O radar também clica, já aparece em tempo real onde o navio está, tá? Sem depender de satélite. Como eu disse, a gente estava desenvolvendo o Cisne, né? E paramos com isso aí. Logo que eu com as Concorde, eu procurei simulação. Tinha esse simulador aí do acidente que ele bateu nessa pedra aqui. Eu disse, não é assim não que estava lá. Eu fiz a figura, estava assim. Tá? Maior breu sem auxílio à navegação, luminoso, nada, como a gente bateu. Tá? E tinha, o navio não era obrigado em 2012 a ter ECDI, só em 2017. Mas ele tinha pessoal adestrado, mas não falou para o comandante, tá? Comandante, estou vendo, isso que o senhor está fazendo, o senhor está em cima da pedra. Ninguém acessou, foi até condenado a equipe de navegação por não ser enfática ao comandante. Tá? Então imagina só, 4.000 pessoas, né? Ele deu um acidente, ainda teve outros, morreu muito pouca gente, a verdade é essa, pelo que aconteceu. Tá? Então esse é o simulador da escola naval, ó. Tem que mostrar meu modelo, né? E os modelos que a gente usa lá, né? Como a gente Corecha, um dos mentores lá do simulador. Tá? Além do passadiço, você tem esses consoles dos aspirantes, ó. Plena pandemia, a gente dando instrução com as ferramentas, né? Eletrônica, programando. Então, isso aí é infinita a possibilidade, né? Do simulador, né? Ah, tá. Esse é o lema do simulador, tá? Teste a realidade antes que a realidade teste você.
tá? Importante você sempre ter nada. Tem um vídeo muito legal, mas não vai dar tempo de passar. Aqui eu já mostrei os aspirantes. Olha os Estados Unidos, ó. Em 2023, Maria veio novos oficiais melhores treinados, né? Começou a botar neguinho, né? Para treinar em simulador, nunca mais teve nem incidente, quanto mais acidente. Então é importante, né? A tenente que trabalhava comigo, ela estava com um livro assim, desse tamanho de Aegis, né? Sistema de arma, né? Mas daí ele esquece a base, né? De navegar, parece que aprendeu lá, anda, daí né? Não adianta, o navio bateu, vai a arma, vai tudo junto. Então existiu $1 bilhão e resolveu a situação. Então, resumindo, gente, o e-navigation aplicado, tá? As principais falhas nesses acidentes todos, é despreparo do pessoal, má formação, consciência situacional, não saber o que está acontecendo, sai do passadiço, volta, já é outra consciência. A gente vai ver sempre, deixa formar a cadeira de erros, não pode ser deixado formar, tem que interromper. Ferramenta de apoio à decisão, não sabe simples alarmes. Nesse USS Potter, tem lá no artigo, tá, tem um link para o áudio do passadiço. Eles só ligaram o áudio do passadiço porque estava na treta com o Irã ali, né? Se o iraniano vier aqui, a gente gravou que ele estava xingando a gente. Por sorte, eles gravaram todas as áudios do passadiço, né? E aquele silêncio mortal de falta de alarme, de APA, de AIS, de vigia. Tá, e COC então, né, que vê tudo. Então, é aquele silêncio, né? Absurdo disso aí. Vigilância visual, né, que falta também, tem que ter vigia. Procedimento padrão, cumprir as regras. Usar fonia, não deu no equipamento. Hoje o AIS, você vê um navio, você manda um zap para ele, a manobra é sua, Boreste. Se ele não responder, você já chama ele pelo nome, tá? Antigamente a gente chamava, né, navio ao largo da ilha tal, tantas milhas. O cara, não vou olhar se sou eu, tantas milhas. Agora chama pelo nome hoje, tá? O AIS já está dizendo o nome dele. Tá? Não deu, você combina na fonia. AIS, aquele cinza navio de guerra. Navio de guerra, vamos começar a usar AIS para não bater, tá? Aquele Legacy, né? Aquele Legacy decolou no jato da Gol, não ligou o AIS, daí bateu, né? Matou aquele monte de brasileiro, porque o cara não ligou o botão OAN, né? Tá, só isso. E o COC sem comentário nesse navio, né? Com o COC, vê tudo, vê barulho de hélice de navio, isso é a fragata Independência, ele está com problema no pá do oeste. Pô, e não usa isso. E aqui nesse artigo, infelizmente, a gente tem que falar, os comandantes contribuíram muito para quase todos os acidentes de alguma forma. Isso que é o mais assustador, tá? As decisões dos comandantes, né? Tanto no planejamento, como chegar na situação, não resolver, complicar a situação. Quem lê os artigos vai ver, né? Então, né? Formar mal comandante é a pior desses assuntos. Vamos resolver despreparo, bota simulação de navigation. Consciência situacional, bota inteligência artificial. O maior erro do ser humano é distração só, tá? Eu quero que o meu carro comece a frear, mas não quero que ele freie tudo, entendeu? Tem um caminhão, ele começa a frear, opa, eu termino de frear, tá? Não quero nada autônomo que não dá certo, tá? Vigilância visual, só gerenciamento de passadiço, procedimento padrão, né? Vamos cumprir o passadiço, fonia também. E aqui navigation, né? Navio de guerra, vamos usar navigation, tá? COC, vamos usar navigation, que só vocês têm. E os comandantes, ó, muito treinamento, principalmente simulação. Eu gosto de ver que a Marinha antigamente era assim, eu fui lá no treinamento de navegação, está o comandante na equipe de navegação participando da navegação, né? Decidindo tudo com prático, simulando prático. Então, o comandante, né, tem que se investir. É uma ferramenta, Marinha que não tem pouco navio, né? Vamos investir em simulação. Ok? Então é isso, super rápido, é o que eu tinha para falar. Tá? Obrigado a todos. Obrigado, comandante Norberto. Bom, acho que nós avançamos bem no que diz respeito à segurança da navegação. Mas, como eu mencionei logo no início, nós também tratamos de proteção do meio ambiente. E ao senhor, comandante Rezano, eu faço a seguinte pergunta. A navegação de cabotagem está inserida na busca de alternativa de combustíveis mais limpos para reduzir o impacto ambiental. Como a transformação digital pode auxiliar nesse objetivo? Obrigado, boa tarde a todos.
Eu lá na minha associação sou frequentemente desafiado a PowerPoint less. Então eu vou treinar um pouquinho aqui, tá certo? Então peço desculpa, não tenho nenhuma apresentação, mas tenho algumas coisas importantes para falar. 2 semanas atrás, eu tirei lá as coisas guardadas lá em casa, tá certo? E tirei uma máquina de escrever Hamilton. Meu neto achou fantástico. Este computador imprime automaticamente. E aí? E a transformação? Isso é transformação digital ou estamos regredindo regressão digital? Então, eu quero trazer aqui um contraponto a tudo que a gente já escutou aqui, não para negar, porque eu sou favorável à transformação digital, mas a gente analisar a ela adequadamente de se ela é. Comandante Norberto, o comandante do Costa Concórdia se considera um herói, porque ele evitou que o navio afundasse numa profundidade de 1.500 metros, mais ou menos, e afundou ali na beirada. Então, tudo é relativo. Tudo é relativo. Da mesma forma, alguém, talvez os mais antigos, né, Almirante Oberg, né? Lembrem de um avião da Varig que caiu lá em Marabá, saindo de Marabá, e ele acabou o combustível. Ele, em vez de setar 030.0, ele setou 300. Significa o seguinte, foi para cá e devia ir para cá. Tá, lembra disso? Ele pousou o avião por falta de combustível e salvou quase grande parte das vítimas, das pessoas que estavam a bordo. E ele se considera um herói também. Não estou fazendo apologia dos acidentes aqui, não, mas isso é importante a gente ter em mente, tá certo? Eu acho, Comandante Magno, que a gente deve considerar, nesse momento, falando assim em evolução, tá certo? Nós temos recentemente aprovado, publicado, né, Almirante Linhares, uma política marítima nacional, que trouxe o conceito de economia azul de uma forma muito mais atual, não, eu diria que inovou, porque na política anterior nada se falava de economia azul. Mas se esqueceu uma crítica que eu tenho à política marítima nacional editada, porque se esqueceu que o transporte marítimo sempre fez e continua fazendo as suas atividades. E ele foi, de certa forma, deu-se uma importância muito grande à economia azul e o transporte marítimo continua. E aí, transporte marítimo, e aí eu represento empresas brasileiras de navegação, empresas que possuem frota de navios na bandeira brasileira, empregando marítimos brasileiros. Precisamos ter mão de obra qualificada e em quantidade necessária. Nós hoje sofremos por não ter mais capacidade de trazer navios de bandeira brasileira, por falta de marítimos brasileiros. E aí, Comandante Magno, quando a gente fala em descarbonização, que está todo mundo envolvido nesse setor, nessa fala, está todo mundo por causa da COP, está todo mundo envolvido, todo mundo é favorável a descarbonizar, né? Se eu perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão, né? Aí eu tive até num evento que pergunta, quem tem carro flex aqui? Todo mundo levantou a mão, né? Quem só usa álcool no carro? Todo mundo abaixou a mão. Então, qual é o comprometimento que nós temos com essa descarbonização? Nós precisamos estar envolvidos com essa descarbonização. Estamos comprometidos com a descarbonização. O Brasil tem uma matriz de transporte fortemente calcada no transporte rodoviário. 60% do transporte
da logística nacional é feita no modal rodoviário. Na cabotagem, apenas 11%. Sendo que desses 11%, 60% é de alívio de petróleo, que não tem opção também, né? Como é que vai trazer petróleo da plataforma para a terra? Então, nós temos uma participação muito pequena. Entretanto, é o modal, juntamente com o aquaviário, tá certo? Fluvial, que menos emite. Mas estamos seguindo regras da IMO, e aí, comandante Magno, é exatamente o ponto. Regras da IMO que nos impõem severas restrições ao uso do bunker, o combustível que nós usamos hoje em dia. Nós não poderemos, a partir de 2028, usar o bunker terá uma taxação de $380 por tonelada de CO2 equivalente emitido. Se o combustível, o bunker, custa mais ou menos $400, e fazendo aí uma relação que é mais ou menos 1 tonelada de bunker emite um pouco menos do que 1 tonelada de CO2 equivalente, nós teremos, o combustível vai subir, vai dobrar de preço. Então, isso daí vai representar no arroz, na televisão, quando eu penso na cabotagem. Ou então, a carga volta para o rodoviário, que emite muito mais. E aí, que eu quero fazer o e-navigation, que o comandante Marco Lúcio apresentou, e o comandante Pegas e o Norberto também evoluíram nesses assuntos, eles são importantíssimos. Nós apoiamos, nós queremos o e-navigation. Só que nós precisamos de integração das nossas autoridades, comandante Marco Lúcio. Alguns me conhecem aí, tá certo? Eu participei, desenvolvi o projeto do Porto Sem Papel. As autoridades, o meu sistema é o melhor. O meu sistema é o melhor. Eu não vou usar esse que você está desenvolvendo. Eu vou continuar usando o meu. Como é que a gente vai integrar? Tem um caso aqui, comandante, só para enriquecer aqui, tá certo? 2 semanas atrás, talvez o comandante Blanquia vai poder falar até mais alguma coisa aqui, um navio vindo dos Estados Unidos, cujo certificado de saúde sanitária venceu na viagem, e o navio precisava fazer um fundeio em Salvador. A Anvisa só autorizou o fundeio desse navio depois dele fazer uma inspeção e renovar o certificado de saúde sanitária. Mas os funcionários da Anvisa não vão a bordo com o navio fundeado. O navio teve que atracar, usar o cais, usou inclusive o cais, um cais não adequado, que atracou no cais do terminal de container, para fazer uma inspeção que durou 10 minutos. R$250 mil. É isso que o e-navigation tem que nos ajudar. Porque o certificado, o navio, não se renova o certificado se ele não venceu ainda. E os Estados Unidos não renovam o certificado também. Então, falta essa integração. Eu acho que mais que o comandante Marco Lúcio, que é coordenador da FAO também, tá certo? Que é exatamente isso. A FAO fala de não adotarmos regras unilaterais. Mas há outras regras unilaterais, comandante. Em Santos, e aí pegando aqui até... Em Santos, se exige... Agora, graças a Deus, sexta-feira, nós ganhamos na justiça isso daí. Mas em Santos, se exige um certificado adicional de água de lastro. Independente da convenção, de todo o navio está todo cumprido, todas as regras da Convenção Internacional de Água de Lastro, do qual o Brasil é parte,
ainda temos que apresentar um certificado adicional que custa $850 por escala. E aí o respeito das convenções internacionais. Então, acho que a gente tem que ter essa integração, talvez seja o mais difícil, quando a gente pensa no e-navigation, naquele filmezinho apresentado, que eu acho sensacional, tá certo? A gente tem que trabalhar nessa integração, porque não adianta a DHN, todos esses sistemas, a gente ter todas as informações. É importante, sim. Para que eu vou chegar? E aí eu vou pegar um outro ponto da descarbonização, que é muito sério para a gente. Depois que já se faz uma medida de emissões de carbono, que é o CII. E o CII vai poder, talvez, coloque alguns navios fora de serviço por conta de quanto emitem de carbono. Então, nós já estamos fazendo esse conto. Isso começa a valer a partir de 2027. E um trabalho feito pela International Chamber of Shipping, do qual nós somos associados, identificou que quase 30% das emissões é pelo tempo que o navio fica aguardando cais. É muita coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. E no Brasil nós temos uma falta de capacidade portuária. Em Santos se omite porto por falta de não cumprir a escala, a janela. Então, isso são coisas importantes. E aí, pegando até aproveitando o que o diretor do Centro de Hidrografia apresentou, fiquei bastante assim. Eu sei que a DHN tem uma capacidade muito grande, vai desenvolver as cartas S101, né? Como a gente pega, não errei, né? Vai desenvolver todas, mas, sinceramente, Suape tudo bem. Maceió, Imbituba, são portos de menor relevância. Cadê Santos? Cadê o Rio de Janeiro? Cadê Sepetiba, Itaguaí? Mas tem que fazer. Mas se a gente quer manter o comércio exterior, gente, mas a gente tem que pensar estrategicamente dentro de uma política marítima nacional. É isso que nós estamos falando aqui. E aí, as cartas dos rios, para a cabotagem, pessoal, queria até passar um dado. O segundo porto em movimentação de contêineres na cabotagem é Manaus. E o que vocês conhecem de Manaus nos últimos 2 anos? Interrupção da navegação até Manaus. Por conta da seca. Por falta de uma dragagem. Por falta de batimetria. Então, a gente vai... E eu acho que soluções de engenharia existem e estão nas nossas mãos. A gente precisa implementar. Porque ficar esperando a natureza e só esperando quanto eu vou pagar de emissão não resolve. Não resolve. Nós precisamos de um melhor equilíbrio da matriz de transporte brasileira, considerar que as cargas, especialmente as cargas do agronegócio, elas chegam ao porto, mas elas não sabem nadar, sabia? Elas não sabem nadar. Nós entregamos para empresas estrangeiras fazerem o frete, cobrarem o quanto querem de nós. E vão cobrar, se não tiver o combustível alternativo aqui no Brasil, o valor que lhes couber, que lhes interessar. Então, acho que nós temos que buscar um pouco mais da nossa soberania, da nossa independência, e porque nós temos potencial para desenvolver soluções que atendam o Brasil, mas também atendam o mercado internacional. Nós temos que estar de olho nessa questão da descarbonização e usar essas ferramentas dessa transformação digital, tá certo? De novas informações, não como meu neto olhou a máquina de escrever como um computador maravilhoso que imprime. Nós temos que olhar de uma outra forma. Não, isto foi um equipamento que evoluiu e hoje eu não preciso imprimir mais. Acho que é isso que nós temos que olhar
de olhar para frente, exatamente, ficar olhando pelo retrovisor de como isso vai acontecer é muito ruim. Então, as cartas, sejam as S101, o e-navigation, são todas passos importantes, mas a gente tem que tomar cuidado de quanto isso vai custar e quanto isso vai beneficiar a nossa economia. Nós somos um país capitalista, mas que está focado no desenvolvimento. E somos extremamente dependentes do transporte marítimo, seja nas nossas exportações, e deveríamos ser mais na nossa logística nacional. Muito obrigado. Obrigado, comandante Rezano. Como avançamos no horário, eu vou cometer a maior indelicadeza que um moderador pode fazer, que é não haver disponibilidade de tempo para o debate. Mas eu apresento que nossas recepcionistas elas terão essas fichas em que as perguntas poderão ser direcionadas a cada um dos nossos debatedores e eles poderão responder a seguir a cada um dos demandantes dessas perguntas. Tá? Então, eu agradeço e peço a máxima vênia, máximas desculpas aqui aos nossos debatedores, principalmente aos senhores, pela indelicadeza, a plateia também presente aqui, a indelicadeza de termos que encerrar esse painel pelo avançar da hora. E agradeço e dou por encerrado o painel que nós desenvolvemos até agora. Obrigado. Agradecemos a todos.